Estamos começando mais uma aula de teologia sistemática, um estudo que nós temos formado aí sobre os grandes temas da teologia. E hoje a gente vai ter uma aula muito importante sobre a Trindade. Sempre a questão da Trindade é um enigma muitas vezes, né? Como é que é a concepção da Trindade, se é somente uma especulação teológica, se a Bíblia afirma a respeito da Trindade, se de fato nós podemos dizer que a Trindade opera no nosso tempo, ou se foi só no tempo de Jesus. Como é que é a questão da Trindade hoje no nosso tempo? E é sobre isso que nós vamos falar, né? Nós falamos sobre a primeira parte aqui do nosso estudo, falamos sobre a existência de Deus, a possibilidade de conhecê-lo, falamos sobre o ser de Deus, seus atributos, e hoje a gente vai falar sobre a Trindade, fechando essa primeira parte do nosso estudo, que é sobre a teologia ou o conhecimento de Deus, né? E o estudo de hoje eu dividi em 4 partes. Vou falar sobre a Trindade na Bíblia, a Trindade na teologia, a Trindade na missão e a Trindade em nós, né? Então vai ser muito importante a maneira como a gente vai compreendendo a Trindade e como que a gente precisa estruturar a vida a partir da Trindade, como vai dizer Kevin Van Hooser, né? Que o conceito de Trindade ele é não só teológico, mas ele deve ser estrutural. E você vai perceber o quão importante é o estudo da Trindade na formação do pensamento, na formação de sociedade, na formação de igreja e na formação da nossa própria vida. Por isso, espero que você assim mergulhe no estudo hoje, porque vai ter muita coisa muito interessante. Pois bem, vamos começar fazendo um percurso com relação à Trindade na Bíblia, né? Será que a Bíblia fala sobre a Trindade? Fala várias vezes sobre a Trindade. Eu vou colocar aí um gráfico, né, sobre a revelação progressiva de Deus, a maneira como Deus se revela na Bíblia. Esse gráfico você já deve ter visto, sobre a criação, a redenção e a consumação. E ali eu coloco aí alguns textos importantes com relação à Trindade. Começando com Gênesis 1, 1 a 3, sobre que Deus se revela como Trindade, né, já no início da Bíblia. Deuteronômio 6, 4 a 6, que ele vai falar sobre o único Deus. Único ali é o termo Errad, que é diferente de Errid. O que isso quer dizer? É que o termo Errad é único de vários. Então, por exemplo, uma mexerica é uma unidade, mas tem vários gomos, né? É diferente de uma maçã, que é uma unidade completa. Então, o termo para único Deus ali é Errad, que é um que tem várias possibilidades ali. Mateus 3, 16 e 17, Jesus se revela como em Trindade quando ele vai ser batizado, né? E mostra ali a realidade de Jesus, que o Pai fala: este é o meu Filho em quem tenho todo prazer, e o Espírito do Senhor vem sobre ele em forma de pomba e forma ali a Trindade. Romanos, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses vão ter ali sempre a presença da Trindade. Eu vou mostrar alguns desses textos para vocês. E Apocalipse, tanto no começo quanto no final de Apocalipse, vai ter também textos com relação à Trindade. Então, se você perceber, nos primeiros versos da Bíblia e nos últimos versos da Bíblia, você vai ter Trindade. Então, esses são alguns textos somente que eu coloco aqui a respeito da Trindade na Bíblia Sagrada, para mostrar, e eu quis mostrar esse gráfico para mostrar para você que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento a Trindade está presente. Então, a Trindade não é uma concepção apenas do Novo Testamento, porque algumas pessoas podem incorrer no erro de achar que o Espírito de Deus, por exemplo, foi um evento a partir do Pentecostes, de Atos 2.
E não, todo o Antigo Testamento ele está imerso na ação do Espírito de Deus. Já no verso 2, né, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Todo o texto de Gênesis vai mostrar o Espírito de Deus capacitando os homens, o Espírito de Deus falando com os homens. Então, o Espírito sempre vai estar presente ali, né? Como também as teofanias. Teofania é um termo usado para uma manifestação visível e audível de Deus, né? Às vezes Deus vai se mostrar como anjo, às vezes como uma sarça ardente, como falou com Moisés, às vezes vai ser por meio de uma nuvem, né? Ou às vezes pelo monte, de várias formas. Essas teofanias a gente sempre pensa, e a teologia assim advoga, que são manifestações da segunda pessoa da Trindade, que é Jesus. Então toda manifestação revelacional é da segunda pessoa da Trindade, porque ele é o Verbo, a palavra de Deus. Então você vai vendo que a Trindade ele age conjuntamente no Antigo e no Novo Testamento. Então é importante a gente conceber essa realidade para que a gente perceba que quando a gente olha agora para a Bíblia a partir e notando as ações da Trindade, a gente vai perceber várias vezes ela presente. Em um texto que é talvez um dos que mais claros com relação à Trindade é 1 João, no capítulo 5, que vai dizer assim: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Então vai mostrar aí o Pai, a Palavra e o Espírito. A gente sabe que a Palavra é Jesus, né? Então esse é um dos textos mais claros com relação à Trindade. Não tem um texto, o termo Trindade não tem na Bíblia. É um termo que foi feito pela teologia, mas é importante saber que o conceito da Trindade ela está toda presente na Escritura Sagrada, né? E eu quero mostrar alguns textos, por exemplo, sobre Judas 20, né? Vai dizer assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então perceba a Trindade aí presente aqui no texto de Judas, né? Lembrando que esse Judas não é o Judas Iscariotes, né? É outro Judas que fazia parte da comunidade de discípulos de Jesus, tá bom? E tem outros textos também. Eu selecionei apenas alguns textos, porque são vários os textos. Romanos tem vários textos, né? Tessalonicenses tem vários textos da Trindade, mas eu separei alguns textos somente com relação à Trindade. Um texto que é muito importante é Gênesis 1 a 3, né? Que eu já citei, né? Que é um texto clássico, e Apocalipse nos últimos versos, dos 17 a 21 do capítulo 22, que também tem a Trindade, o começo e o fim da Bíblia. Mas tem um outro texto muito importante, que é um texto da bênção apostólica, né? Se você vai à igreja, numa igreja tradicional, normalmente os pastores terminam com a bênção apostólica, e era uma bênção comumente feita, né, no término do culto, no período de adoração a Deus, e que era uma bênção com relação à Trindade. Isso está na Bíblia, está em 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 13, o último verso da carta aos Coríntios, que vai dizer assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Essa é a base da bênção apostólica, né? No Novo Testamento nós temos a bênção apostólica, que tem a ver com a Trindade, e no Antigo Testamento nós temos a bênção araônica, que resplandeça o seu rosto sobre nós, Senhor, né? Que tem a ver
com o Antigo Testamento, com a presença de Deus. Então, essa bênção apostólica, ela é a Trindade em ação na nossa existência. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo com todos nós. Mas um dos textos mais claros com relação à Trindade, para mim, é Efésios. A gente vai ter na Bíblia toda uma estrutura que vai mostrar primeiro quem Deus é e o que ele faz, para depois falar quem o ser humano é e o que ele deve fazer. Essa estrutura a gente vai perceber em Gênesis, em vários momentos da Bíblia Sagrada, mas um dos momentos que fica mais claro, mais pedagógico pelo menos, é a carta aos Efésios. No capítulo 1, vai dizer assim, verso 1 a 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, está falando a pessoa da Trindade, né, o Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo. O que ele tem feito? Nos abençoado. E com que propósito? Verso 6, para o louvor da glória da sua graça. Depois vai falar sobre Jesus, que ele vai chamar aqui de amado. No amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Com que propósito? Verso 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Depois vai falar sobre o Espírito Santo no verso 13 do capítulo 1. Que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então perceba aqui que no texto de Efésios fala sobre a pessoa da Trindade, fala o que ele faz e com que propósito. O Deus Pai é aquele que nos abençoa, e é interessante aqui, eu quero chamar a sua atenção para o verbo, que ele vai dizer assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, ou em outras versões diz que ele nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, o Deus e Pai já tem nos abençoado, já tem cuidado de nós, já tem manifestado a sua graça. Então, não é que o Deus e Pai vai nos abençoar. Muitas pessoas têm uma relação com Deus de carência. E o que isso tem a ver? Tem a ver com que se a pessoa se aproxima de Deus, se chega a Deus como um carente, a pessoa sempre chega com uma demanda ou com uma necessidade. Então a pessoa chega para Deus suprir as suas carências, as suas necessidades. E a Bíblia aqui afirma que Deus já tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nós agora que conhecemos a Cristo, não chegamos mais diante de Deus como um carente, como um necessitado. A gente chega diante de Deus como alguém maduro, como alguém que já foi redimido e que já foi abençoado. Então, a gente não se aproxima diante de Deus como uma criança, um bebê, por exemplo, que se aproxima dos seus pais, para que os pais supram a sua necessidade. Mas agora a gente se aproxima diante de Deus, reconhecendo que Ele já nos abençoou. Então agora nós chegamos diante de Deus com amor, não por carência, mas por gratidão. E porque chegamos com gratidão, a gente diz, Deus, muito obrigado, o Senhor já tem me abençoado, agora Deus me capacite para que eu seja um abençoante. E aí a gente sai da carência para a missão. Então essa relação é bastante importante a gente compreender. Então a primeira questão aqui fala sobre o Deus Pai, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos para o louvor da sua glória. E depois vai falar do Filho que nos dá a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Para quê? Para o louvor da sua glória. E o Espírito de Deus que nos tem selado. É interessante esse termo selado porque isso remete às cartas da antiguidade e que as cartas naquela época não tinha envelope para se colocar a carta, né? Como tem hoje. Vou falar hoje, né? Hoje quase ninguém usa carta mais, né?
mas como você tem envelope, que você coloca o remetente, destinatário, não tem isso, não tinha isso. Como é que a pessoa escrevia a carta? Escrevia, enrolava, fazia um rolo e pingava vela, uma vela normalmente tinha uma cor, normalmente era vermelha, era tipo uma vela, uma cera, né? E a pessoa colocava o símbolo da família, o símbolo da sua autoridade, que era um anel. E a carta ficava selada. Então, essa carta selada, ela ficava ali, não podia ser aberta, porque se alguém violasse aquele selo, quebrasse, a pessoa saberia que a carta foi aberta em tempo errado. Então, quando o texto fala aqui que o Espírito Santo é o nosso selo, que é a nossa garantia ou o nosso penhor da nossa herança, é que ele já nos selou. Nós já somos uma carta selada pelo Espírito Santo e que isso será revelado quando chegar na consumação, na nossa herança diante de Deus, e que aí sim a carta será aberta e nós saberemos se nós somos salvos ou não, né? Então, até o resgate da sua propriedade. Com que propósito? Para o louvor da sua glória. Então, é importante a gente compreender essa estrutura de Efésios 1, porque ele vai mostrar a ação da Trindade, né? A ação da Trindade no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo, o que o Deus Pai faz, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e com que propósito, que é o louvor da sua glória. E aí o capítulo 2 de Efésios, ele vai mostrar quem é o ser humano, né, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas no 2,4 vai dizer, mas pela graça nós somos salvos, por ação da Trindade. Então, perceba como é interessante essa questão, a gente olhando para o texto bíblico a partir e identificando a ação da Trindade. Muda a nossa perspectiva com relação ao texto sagrado. Então, muita gente já leu Efésios 1, mas não conseguiu identificar ali a Trindade. Se você ler o primeiro capítulo de Tessalonicenses, você vai perceber a ação da Trindade, né, nos primeiros versos ali. Se você lê, por exemplo, Colossenses também, né, Romanos, no capítulo 1, também nos primeiros versos vai ter a ação da Trindade. Então, a partir do momento que a gente consegue identificar isso, a gente vai percebendo que a Trindade está em movimento. A Trindade é que dá início ao chamamento, à ação, à manifestação da presença. Apocalipse, capítulo 1, vai ter a ação da Trindade. Então, são muitos textos, né, que a Trindade vai estar ali presente. Mas saindo da questão da Bíblia e agora partindo para a teologia, tem a Trindade na teologia, e eu quero colocar uma imagem bastante importante para você aí, que eu quero citar Wayne Grudem. Deus existe eternamente como 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e cada pessoa é plenamente Deus e existe só um Deus. É a definição de Wayne Grudem no livro Teologia Sistemática para a Trindade. E esse gráfico ele vai mostrar que o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus. Essa bola aí no meio é Deus, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, mas o Espírito não é o Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito. Essa imagem, essa figura é uma figura clássica, né, da teologia com respeito à Trindade, né, da maneira como a gente percebe a Trindade. Kevin Van Hooser, ele vai dizer algo extremamente importante com relação à Trindade. Nesse livro, O Pastor como Teólogo Público, ele vai dizer assim: é exatamente como hermenêutica do Evangelho que a igreja é uma hermenêutica do Deus Trino e Uno. Olha, vou ler de novo. É exatamente como hermenêutica do Evangelho que a igreja é uma hermenêutica do Deus Trino e Uno. Pois na condição de povo de Deus, a igreja experimenta a vida de Jesus Cristo e a comunhão com o Pai no Filho por meio do Espírito,
que se tornou possível pela pessoa e obra de Cristo. A fé trinitária não é uma opinião particular, mas uma verdade pública. Olha que texto interessantíssimo, porque ele vai dizer que nós somos uma hermenêutica do Deus Trino e Uno em toda a criação. Então é importante a gente compreender essa questão como igreja. Ainda, Michael Reeves, um teólogo bastante importante do nosso tempo, ele vai dizer assim: ao conceber o Espírito, Deus partilha conosco e nos arrebata para a vida dele. O Pai tem conhecido e amado eternamente seu grandioso Filho. E pelo Espírito, ele nos abre o coração para que também possamos conhecê-lo. E assim ele ganha o nosso coração para que também possamos amá-lo. Nosso amor ao Filho, portanto, é eco e extensão do amor eterno do Pai. Que maravilhoso, né? Então aqui ele vai mostrando essa realidade de que não tem como a gente amar a Deus ou amar a Jesus se não for uma correspondência, um eco, como ele coloca aqui, do amor do Pai, né? Porque Deus é amor. Então nós não temos um amor fora do amor do Pai. O que a gente ama é porque o Pai já amou primeiro. Então, a nossa manifestação de fé, de graça, de amor, já é uma manifestação, é um eco, é uma manifestação da Trindade na nossa vida. E à medida que a gente vai concebendo essas questões, a gente vai entendendo a natureza de Deus e a nossa natureza. Por isso que estudar a Trindade é extremamente importante para a nossa missiologia, por exemplo. Mas ainda a Trindade na teologia. Um dos autores que mais bem trabalhou essa questão da Trindade é um autor chamado Lesslie Newbigin. Infelizmente, nós temos poucos livros dele traduzidos aqui para o português. Mas tem um livro muito interessante que é chamado The Open Secret, que é uma introdução, um texto introdutório ao conceito de missão de Lesslie Newbigin. E esse texto, ele vai trabalhar que, na realidade, todo o nosso conceito de missão é a partir da Trindade, não é a partir do que nós queremos fazer, não é a partir do contexto, não é a partir de alguma outra questão. Todo o nosso conceito de missiologia deve ser a partir do conceito da Trindade. Porque, no final das contas, quem está em missão é Deus. E como é que Deus se manifesta? Como Trindade. Então, ele vai trabalhar esse conceito da Trindade para trabalhar o conceito da missão. E ele vai dizer assim: a crença fundamental está incorporada na afirmação de que Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito. Portanto, olhe para a missão cristã de três maneiras: como proclamar o reino do Pai, como compartilhar a vida do Filho e como dar testemunho do Espírito. E aí tem uma imagem que está aí, que é sobre missão, né? Que o Pai envia o Filho, que os dois enviam o Espírito Santo e a Trindade envia a igreja. Então é uma ação de envio, de chamado e de envio. O Pai envia o Filho, o Pai e o Filho envia o Espírito e a Trindade envia a igreja, né? Então é bastante importante essa concepção. Mas você percebe que, por ser uma realidade de que a Trindade é um movimento contínuo, desde da criação até a consumação, passando pela redenção, essa ação da Trindade é uma ação missionária, uma ação de envio, como vai dizer lá o Lesslie Newbigin. Então, a partir disso, além de compreender a Trindade na Bíblia, a Trindade na teologia, a gente precisa compreender agora a Trindade na missão. Como é que isso influencia a nossa missão? A nossa concepção de ser e de viver igreja. Então, vamos lá para alguns textos bastante importantes.
Um dos textos mais importantes para mim, assim, com relação à missão, é um livro chamado A Comunidade do Rei, de Howard Snyder. Um texto que eu quero citar aqui para você. Mas se você se interessa por temas como missiologia, como missão, como igreja, ação da igreja, eu indico você esse livro do Howard Snyder, em português, chamado A Comunidade do Rei. E ele vai dizer assim sobre a Trindade. A Trindade implica fundamentalmente que Deus é em si mesmo uma conversa permanente. Olha, deixa eu repetir. A Trindade implica fundamentalmente que Deus é em si mesmo uma conversa permanente, uma comunhão de amor, uma identidade de propósito e unidade de ação, Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade não é um enigma a se resolver, mas o modelo segundo o qual todas as relações humanas, inclusive a igreja, devem ser estruturadas. Uau! Só isso aqui, a gente precisa ficar conversando por muito tempo. Por quê? Porque não vai dar tempo de conversar muito tempo, mas por que isso aqui, esse texto é importante? Porque o Howard Snyder vai esclarecer para a gente, a partir do conceito da Trindade, que esse conceito ele não é só uma revelação de quem Deus é, como Trindade. Até mesmo porque é muito difícil a gente compreender quem Deus é. Porque Deus é totalmente outro. Deus é incompreensível no sentido de que nós, na nossa racionalidade, na nossa cognição, nós não conseguimos alcançar, né, todo o ser de Deus. Mas Deus se revelou como Trindade. Por que Deus se revela como Trindade? Essa é a questão. Porque isso deve estruturar as nossas relações, vai dizer Howard Snyder. Porque se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e a nossa identidade mais profunda é se parecer com Deus, e Deus é um ser trinitário, então a nossa identidade mais profunda e mais madura deve ser também uma identidade trinitária. Não só numa questão pessoal, mas também nas questões relacionais, comunitárias. Então, o ser família deve ser uma ação trinitária. O ser igreja deve ser uma ação trinitária. A Trindade deve estruturar as nossas relações pessoais, as nossas relações familiares, as nossas relações conjugais, as nossas relações eclesiais, as nossas relações sociais, as nossas relações corporativas e políticas. Então, à medida que nós compreendemos quem Deus é, a Trindade em ação, o movimento da Trindade, no Deus Pai que ama, no Deus Filho que é o sacrifício que redime, o Espírito Santo que empodera, nós começamos a perceber também como nós devemos lidar uns com os outros nas nossas diferenças ou na nossa diversidade, chegando a uma unidade corporativa. Da mesma forma como a Trindade, ela tem uma diversidade, mas encontra uma unidade missiológica, nós também devemos nos compreender como diversos, mas, sobretudo, na diversidade, nós nos fortalecemos em unidade. Porque naquilo que eu não sou tão, virtuoso, o meu irmão, ele é. Então, a riqueza que ele tem reveste a minha pobreza naquilo que eu não tenho tanto virtude ou capacidade. E naquilo que eu tenho capacidade e virtuosidade, eu posso revestir a pobreza do meu irmão. Então, à medida que a gente vai compreendendo e relacionando essas questões, a gente vai entendendo de fato como que nós devemos viver e conviver uns com os outros a partir do viver e o conviver da Trindade. Por isso, esse texto do Howard Snyder é bastante importante. Mas ele vai continuar dizendo algo ainda bem legal. Ele vai dizer o seguinte: nessa eclesiologia, as ideias e estruturas hierárquicas são substituídas por um padrão que reflete melhor as relações pessoais livres
que constituem a deidade. Isso significa uma eclesiologia de pericoreses, em que não há estrutura permanente de subordinação, mas padrões sobrepostos de relacionamentos, de modo que a mesma pessoa às vezes será subordinada e às vezes supervisora, de acordo com os dons e graças que estão em exercício. Surgiu uma palavra aí meio estranha, né? Pericoreses. O que é esse tal de pericoreses? Uma eclesiologia de pericorese pericorese é um conceito para a trindade. O que é pericorese? É um sistema de dança. Então, por isso que tem essa imagem, eu coloquei aquela imagem de 3 dançando ali, porque isso é pericorese. É um conceito de que a trindade ele vive numa eterna dança de amor. Então, em toda a Bíblia, toda a revelação bíblica, é a trindade em movimento, num movimento de dança, num movimento, o que Howard Snyder diz aqui, que não é um sistema de subordinação hierárquica, mas é um sistema vocacional, onde não há um permanente sistema de subordinação, estrutura de subordinação, mas padrões sobrepostos de relacionamento, de modo que a mesma pessoa às vezes era subordinada e às vezes era supervisora. Às vezes, num texto bíblico, quem entra no centro da dança, às vezes é o pai, às vezes é o filho, às vezes é o Espírito de Deus. Mas independente de quem entre em evidência, os outros estão ali dançando conjuntamente. Então esse é o sistema de pericorese, que é uma teologia bastante importante e bastante difundida com relação à Trindade, que mostra essa unidade missional da Trindade na história e que promove também uma estrutura com relação às nossas relações. Por isso, Howard Snyder ainda vai dizer o seguinte: eis uma eclesiologia fundamentada na criação, o que o Deus Trino fez e tinha por propósito na criação do mundo. Na história da redenção, o que o Deus Trino realizou e está realizando por intermédio de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. E na escatologia, o reino e a economia de Deus finalmente consumada em Cristo, por intermédio do Espírito. Então é interessante essa questão que ele vai colocando aqui, porque ele vai mostrar essa questão da Trindade dançando na criação, na redenção e na consumação de todas as coisas, o Espírito Santo agindo conjuntamente para manifestar a graça, a glória do nosso Deus, né? Então, a gente estudar a Trindade é assim maravilhoso, porque a gente vai percebendo essa relação da Trindade com a identidade de Deus e com a nossa identidade. É a partir da Trindade que a gente vai entender a missão. Por isso que vão ter textos bastante importantes, missiológicos, por exemplo, com Howard Snyder, né, que fala sobre uma teologia a partir da Trindade, Kevin Van Hooser, que vai desenvolver uma teologia da Trindade, Leslie Newbigin, que também vai desenvolver uma teologia a partir da Trindade, outros autores também que eu nem trouxe aqui, mas que vão trazer textos bastante importantes com relação à Trindade. Um texto muito interessante do Orlando Costas, no livro Proclamar Libertação, que vai trazer também uma compreensão missiológica a respeito da Trindade. O Timothy Keller, ele vai fazer uma análise do termo pericorese também no livro A Igreja Centrada. Então, vários textos eles vão trabalhando, vários autores, né, com relação à Trindade, não ser só um conceito teológico, um conceito, né, de quem gosta de teologia. Não, ele tem a ver com missão, tem a ver com a vida, tem a ver com a maneira como a gente se organiza como sociedade, a maneira como a gente se organiza como igreja. Então tudo isso vai ser extremamente importante. E um último texto que eu quero citar aqui do Howard Snyder é que ele vai dizer assim: o entendimento básico da igreja deve derivar não da cultura ou tradição, mas da própria natureza de Deus, conforme revelada nas Escrituras.
O modelo e a ideia chaves é a igreja como imagem da Trindade. Você imagina a igreja sendo imagem da Trindade. É uma igreja onde todas as pessoas estão em movimento. Às vezes alguém entra em evidência, por exemplo, quando um pregador entra em evidência, mas todos são uníssonos com relação à centralidade não do pregador, mas do verbo, da palavra, da revelação de Deus. Às vezes tem um outro momento que agora não é a palavra, mas agora é a oração. Então a igreja toda ali junta, uníssona. Mas agora o centro não é quem ora, mas é o Espírito do Senhor que nos capacita a compreender e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque no final das contas a gente nem sabe orar como convém. Então, à medida que a gente vai compreendendo a ação da Trindade, a gente vai entendendo a ação da igreja, que não, no final das contas não é o ser humano que promove a igreja, mas é a Trindade que promove o ser humano que se forma como igreja, porque a igreja, no final das contas, é o corpo de Cristo, é a Trindade. A igreja deve ser estruturada a partir da Trindade, porque Cristo se manifesta na igreja, porque Cristo é o cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Então, a igreja não é a imagem do ser humano, a imagem do seu líder. A igreja é a imagem de Deus, que se forma em Trindade, numa estrutura de relações. É por isso que a igreja ela deve ser estruturada a partir da concepção de um Deus trinitário. E eu quero finalizar aqui o estudo em relação à Trindade falando sobre a Trindade em nós. Né? Você já deve ter percebido que eu estou falando bastante aqui, né, da maneira como a Trindade ele direciona a nossa identidade em Cristo, mas eu quero citar aqui o Orlando Costas, né, para finalizar, que ele vai dizer assim, nesse livro Proclamar a Libertação que eu citei: a cruz de Cristo é o princípio material da doutrina da Trindade. A cruz de Cristo é o princípio material da doutrina da Trindade. Apenas na cruz podemos entender a realidade trinitária de Deus. Ao mesmo tempo, o princípio do conhecimento da cruz é a doutrina da Trindade. Podemos compreender o mistério da cruz apenas em termos trinitários. A cruz faz sentido apenas à luz do amor santo do Pai, entregando o Filho pelo mundo, e pela obediência amorosa do Filho, oferecendo-se a si mesmo ao Pai pelo Espírito eterno, para tornar possível a reconciliação do mundo e a glorificação de Deus por um mundo redimido. E que questão incrível que Orlando Costas ele vai trazer aqui para a gente, porque ele vai dizer que a manifestação da cruz, a redenção consumada ali na cruz, a gente tem que entender que é uma ação trinitária, que a cruz de Cristo é o princípio material da doutrina da Trindade. Como que um pai, ele entrega o seu filho para a cruz, para um sacrifício. E nessa entrega, o Espírito do Senhor, ele vai capacitar, vai ser o capacitador, depois é aplicador de toda a obra da cruz em nós. Então, se a gente não compreende essas questões, da maneira como a missão de Deus vai se dando, a gente sempre vai achar que a missão é nossa, que a missão é a capacitação humana, que a missão é fruto do meu conhecimento, que a missão é fruto do meu saber, que a missão ela é fruto da minha visão enigmática de descobrir caminhos, mas não é. A missão ela é de Deus. E é uma missão trinitária, desde Gênesis a Apocalipse. Então, o que nós precisamos descobrir não é a nossa missão. O que nós precisamos descobrir? Qual é a missão de Deus em nós? Como é que a Trindade tem se manifestado a nós?
E como que agora nós vamos nos estruturar, nós vamos nos organizar, nós vamos implementar a nossa energia e a nossa vocação de forma trinitária. Por isso é importante a gente compreender que à medida que a gente vai compreendendo essa questão da Trindade, não tem como a gente ficar soberbo e arrogante, achando que tudo depende da gente. Não, é tudo ação trinitária, é tudo ação de Deus. E é por isso que você pode ter muita capacidade para música, mas talvez você precise de ajuda com relação ao conhecimento bíblico. Mas pode ter outra pessoa que é muito bom em conhecimento bíblico, mas é péssimo em música. Mas a outra pessoa que não é bom nem em música e nem em conhecimento bíblico, ela é boa mesmo de conversar com as pessoas, de abraçar as pessoas, de acolher as pessoas. Outras são boas em ajudar, no sistema de diaconia, né, de identificar necessidades. E à medida que a gente vai percebendo essas questões, a gente vai dizendo assim: uau, como essa igreja representa a Trindade. Porque aqui, como igreja, não é o fruto de uma pessoa, mas aqui tudo é fruto de uma comunidade, sendo formada pela sua diversidade. Diversidade de dons, diversidade de talentos, diversidade de condição social, diversidade de cultura, mas todos ali encontram uma unidade a partir da Trindade, a partir de quem Deus é. Por isso finalizo citando o texto de 2 Coríntios 13:13, que é a bênção apostólica, né? O texto que eu já citei, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E esse texto, ele é importante porque a Trindade é quem nos abençoa com graça do Senhor Jesus, com o amor do Deus Pai e a comunhão, a capacitação, a consolação do Espírito do Senhor. Que a Trindade te forme, meu irmão, minha irmã. E ao nos formar, nos transforme em uma comunidade onde nós nos vemos como irmãos e na diversidade de dons formemos a nossa unidade trinitária. Que Deus assim o abençoe, em nome de Jesus. Amém.